Boa noite, paz seja com todos vocês, tudo bem? Podem sentar, por favor. Eu quero dizer a vocês que é um prazer, uma alegria, uma honra poder estar hoje aqui nessa casa. Tive o privilégio de estar aqui, devem ter talvez uns 2 anos, acredito, e nesse meio tempo tive o prazer de encontrar o Bispo Júlio em algumas oportunidades, e então poder servir esta igreja hoje é um privilégio, uma alegria. Quero agradecer ao Bispo Júlio, à pastora Érica, agradecer ao pastor David e a toda a galera que está trabalhando, tenho certeza que muito, para que essa conferência aconteça. Parabéns a você também que rompeu limites, desafios, dificuldades, honrou seu propósito e entendeu que esse era um tempo imperdível. Saudar também todo mundo que está online agora e crer que essa mesma atmosfera que estamos vivendo aqui também será introduzida nas casas, aonde todas as pessoas estiverem, no nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Estou animado para isso, espero que você também. Pega a sua Bíblia na noite desse dia, abra comigo no Evangelho escrito por Lucas, o capítulo é o 8. Capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas. Se o meu amigo que está em algum lugar aí operando o som puder abrir um pouquinho mais este monitor, estes na verdade, eu vou te agradecer demais. Parabéns a todos por tudo que aconteceu até agora, como está bonita essa conferência, como está bem organizada, como está fluindo no Senhor, e eu tenho certeza que este é o primeiro de outros dias ainda que virão, que vão marcar a vida de vocês para sempre. Quero crer e profetizar, inclusive, que daqui a alguns anos, 10, 15, 20, vocês ainda vão se lembrar das coisas que Deus fez aqui nestes dias. Vão falar para os seus filhos, vão falar para os seus netos, e isso se tornará um legado que vocês vão transmitir. Há uma porção muito generosa da parte de Deus a ser derramada sobre nós, e ela será um instrumento poderoso pelo qual nós ainda vamos caminhar muito e dar muitos frutos para a glória de Deus. Capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas, versículo de número 16. Lucas capítulo 8, versículo 16. Quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas antes põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Eu queria convidar todos vocês para que nós pudéssemos fazer uma leitura bem bonita, e para isso, para poder ficar uma leitura bem uniforme, vamos todos nos orientar pela forma como está exposto ali, ok? E aí a gente lê todo mundo junto a partir dali no 3. 1, 2 e 3. Quem pode dizer amém esta noite aqui? Eu, desde que cheguei, eu ouvi canções, ouvi declarações, ouvi palavras que partiram deste altar, e percebi a maneira como estas palavras foram recebidas, foram celebradas no meio de todos vocês. E eu entendo com tudo isso que de verdade existe uma ideia, uma intenção no coração de cada um de vocês. Isto tem a ver com a presença de Deus, isto tem a ver com o fogo do Espírito, isto tem a ver com um avivamento bíblico genuíno. Eu estou certo ou estou errado? Sim, certo ou errado? E tudo isso tem muito a ver com o que está exposto aqui, nessa pequena parábola que Jesus contou, utilizando-se de alguns elementos comuns à vida das pessoas, o que inclusive configura uma parábola,
E nesta parábola que Jesus contou, utilizando-se de utensílios comuns na casa de qualquer pessoa, seja de um rico, seja de um pobre, Jesus comunicou uma verdade espiritual, profética, muito revolucionária. Uma verdade que pode parecer muito óbvia, mas uma verdade que traz consigo alertas muito importantes acerca de riscos aos quais todos nós aqui estamos submetidos. Verdades também que dizem respeito a uma expectativa. Eu disse uma. Verdades também que dizem respeito a uma expectativa do céu para conosco, de Deus para conosco, do Espírito para conosco. Talvez isso para alguém possa parecer desconfortável e alguém até pense: puxa, mas eu já preciso lidar com muitas expectativas e muitas pressões. Eu tenho pressões sociais, pressões familiares, para que eu possa dar conta de dar resultados aqui, resultados ali. Se não está namorando, há pressão social para namorar. Se namora, daqui a pouco existe uma pressão para casar. Se casa, daqui a pouco uma pressão para ter filhos. E dentro destas tantas pressões que nós estamos envolvidos, parece que falar sobre uma expectativa do céu é falar sobre mais uma destas pressões exaustivas, cansativas, doídas, dessas pressões que nos achatam, que problematizam nossa vida, nossos dias. Mas não confunda as coisas. O céu não pressiona para resultados, mas ele tem expectativa de que certas coisas que dizem respeito a uma obra que já foi feita, que ainda está sendo feita em nós, ela dê frutos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda e absorva essa ideia nesta noite. Qual? Que existe uma expectativa do céu, para que cada crente aqui reunido hoje, cada jovem aqui reunido hoje, admita, compreenda a sua posição como uma candeia, e tendo compreendido sua posição como uma candeia, logo depois você vai concluir uma coisa: não há outro jeito senão incendiar. Jesus disse: ninguém acendendo uma candeia, diga comigo, acendendo uma candeia. Eu disse que a parábola algumas vezes ela tem umas coisas que parecem beirarem o óbvio, e aí antes de que você diga, sim, ok, é isso que Jesus está falando. Atenção para o objeto que ele está propondo que seja aceso. Que objeto é? Ele não está falando sobre incêndios, ele não está falando sobre inflamar nenhuma outra coisa da casa. Ele não está falando sobre atear fogo numa mesa, não está falando sobre atear fogo numa cadeira, ele não está falando sobre atear fogo num tapete, ele está falando sobre atear fogo num único objeto dentro da casa que tem esta designação natural. Eu quero que você atente para uma coisa muito importante que eu vou dizer, simples. Imagina que você sai por aquela porta e você está indo para a sua casa, e de repente você começa a perceber que existe um carro no meio da rua pegando fogo. Essa seria uma visão normal ou uma visão estranha? Normal ou estranha? Por que estranha? Porque algumas pessoas, muitas na verdade, se envolveram num projeto, criar um automóvel. Existem centenas, milhares de profissionais envolvidos nesse projeto, e eu tenho certeza que se você conversasse com estes todos os profissionais que foram envolvidos no projeto de um veículo, nenhum deles diria para você que a intenção dele em algum momento foi que esse carro pegasse fogo. Não é, portanto, serviço, dever, obrigação natural do projeto do carro que ele incendeie. Não se espera isso dele, não é o que ele deve, não é sua obrigação, não é seu cumprimento de propósito, não é seu cumprimento de serviço. Pelo contrário, se ele incendiar, isso é um problema. Só que nós estamos falando de outra coisa. Nós não estamos falando de carros, nem de mesas, nem de cadeiras, nem de tapetes. Nós estamos falando do único objeto da casa, de que se deve exigir aquilo que ele nasceu para fazer: incendiar. Quero que você entenda que só não se propõe a ser alguém incendiado
Quem ainda não entendeu o que é essencialmente uma candeia? E aí depois que você entender que você essencialmente é uma candeia, você vai entender que incendiar não é um esforço, incendiar não é um luxo, incendiar não é um evento, incendiar só faz parte da sua essência, é algo que você nasceu para fazer. Então se alguém puder levantar as mãos nesta casa, não se espera que este banco, esta cadeira que você sentado incendeie, não se espera que esta toalha pegue fogo, mas de mim, de você, há uma expectativa natural que você pegue fogo. Aleluia. Oh glória. Por favor, olhe para alguém perto de você e diga: se eu começar a incendiar aqui, você não tem por que se assustar, porque eu nasci exatamente para isso. Eu não estou me esforçando, não é um luxo, é uma necessidade da minha essência. Eu nasci para pegar fogo. Você não deve esperar isso de outros objetos. Não espere que o tapete incendeie. Não espere que qualquer pessoa em sua consciência vá lá e incendeie um sofá, ou incendeie um telhado. Mas quando Jesus diz, acendendo uma candeia, Ele está dizendo, isso não é nada demais, é só o que ela nasceu para fazer. Existe uma coisa que nós precisamos tirar de cima da gente. Nós precisamos tirar de cima de nós qualquer tipo de ideia de que viver uma vida inflamada pelo fogo do Espírito Santo constitui um luxo, ou constitui-se numa prerrogativa que é do A, do B, de quem exerce um ministério, de quem tem um cargo, de quem tem isso, ou de quem tem aquilo. Precisamos entender que viver uma vida incendiada pelo Espírito Santo não é simplesmente uma busca, uma tentativa de aparecer, embora, se você for embora, volte agora. Embora eu não sou incendiado para aparecer, mas é verdade que apareço porque sou incendiado. Vou te dar outra chance, você foi embora. É verdade que eu não sou incendiado para aparecer, mas também é verdade que por ser incendiado, inevitavelmente eu apareço. Todo tipo, toda forma de notabilidade que você vai ganhar é uma consequência natural da escolha que você fez lá atrás. Eu não decidi ser incendiado para aparecer, mas ser notado é uma consequência natural de quem um dia decidiu ser cheio do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Nós nascemos para isso. Talvez alguém aqui esteja preocupado porque na sua cabeça viver uma vida incendiada trará sobre você uma notoriedade que vai lhe deixar desconfortável. Talvez você pense que viver uma vida cheia, viver uma vida incendiada, trará sobre você um tipo de visibilidade que lhe deixará constrangido. Vamos pensar sobre isso juntos? Por que você ficaria constrangido por isso? Pastor, eu ficaria constrangido por isso, porque talvez eu viver uma vida incendiada, eu ver uma vida inflamada pelo Espírito, de repente alguém que está do meu lado, alguém que está caminhando perto de mim, esta pessoa não decidiu a mesma coisa do que eu, ela está decidindo por uma vida mais pacata, por assim dizer, uma vida mais morna, uma vida mais desinteressada, destas questões todas que o Senhor está falando, e aí de repente ela vai começar a olhar para mim, e ela vai começar a pensar que eu estou disputando com ela. Eu não sei se você tem ideia da quantidade de pessoas que silenciosamente decidem que não vão viver uma vida incendiada, porque elas temem que as outras pessoas pensem que elas estão fazendo isso para estabelecer uma corrida, uma disputa. Quem aparece mais, quem é mais efusivo, quem isso mais, ou quem mais aquilo. E eu preciso trabalhar isso com você esta noite, porque em nome de Jesus, você não pode continuar permitindo que isso seja um bloqueio para que você incendeie no Senhor. Porque se tem uma coisa que você precisa entender, é que sempre vai haver. Eu disse que vai haver de vez em quando, eu disse que vai acabar, não, eu disse que sempre vai haver este cenário. Qual? Aonde pessoas vão observar a sua conduta, minha conduta, suas decisões, minhas decisões, e elas vão se sentir desconfortáveis.
Elas vão pensar que você está fazendo as coisas num padrão ou num nível porque você quer isso, porque você quer aquilo, porque você quer impressionar. Desde que o mundo é mundo, isso já aconteceu. Vou trazer um único exemplo aqui. Quem aqui já ouviu falar da história dos irmãos Caim e Abel? Quem já ouviu falar? Levante a mão, por favor. Eu vou resumir para você a história. O irmão Abel pegou uma oferta e foi levar para Deus. Deus gostou da oferta de Abel. Logo depois foi Caim e levou uma oferta. Deus reprovou a oferta de Caim. Só que aí o Senhor olhou para Caim e disse: Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? A Bíblia diz então que Caim saiu dali e matou o seu irmão. Pastor, mas o que isso tem a ver? Vou lhe explicar. Em algum momento você enxergou na Bíblia que Abel, Bispo Júlio, ao preparar a sua oferta, ele pensou: eu vou oferecer isso aqui para constranger meu irmão. Você já leu isso na Bíblia? Eu vou preparar essa oferta aqui porque hoje eu vou humilhar o meu irmão Caim. Você já leu isso na Bíblia? Nós estamos numa disputa, é agora, vamos ver quem dá a maior oferta, a melhor oferta. Foi isso? Não. O que Abel fez? Fluiu espontaneamente na excelência. Quando ele flui espontaneamente na excelência, Caim enxerga aquilo como uma disputa. Porque você precisa entender que na cabeça de uma pessoa doente, ele enxerga quem só está fluindo como alguém que está disputando. E se você não entender isso, você não vai fluir. Porque se você depender que todos entendam que você só está se movendo no que você crê, no que você quer, por paixão, por desejo, por voluntariado, você vai ficar travado. Deixa as cabeças doentias para lá. Os Caíns sempre vão existir, mas sempre existirá uma geração que flui na excelência. Oh, glória a Deus! O que é que Deus falou para Caim? Deus falou assim: Caim, se bem fizeres, não haverá também aceitação para ti? Olha o que Deus disse. Deus disse assim: Caim, você pode fazer bem também. Deus disse assim, é como se ele estivesse dizendo: Caim, seu irmão esteve aqui e jogou a régua da oferta lá para cima, mas se você quiser, você pode acompanhar o nível. Só que o que Caim preferiu, o que muita gente prefere, em vez de seguir o parâmetro da régua, ele decidiu quebrar a régua. Por que Caim matou Abel? Porque para ele pareceu mais fácil quebrar o padrão do que alcançar o padrão. Você precisa entender, eu preciso entender, que nós não precisamos, não temos, não podemos ter constrangimento algum em ser excelentes. Os medíocres que têm que ser constrangidos, os excelentes não têm pelo que se constranger. Aleluia! Só existem duas decisões a tomar. Primeira, desça a régua deles. Segunda, convide eles para subir para a sua. E eu preciso que você entenda e admita esse papel. Qual? Onde nós estivermos, como candeias que somos, nós temos o dever de elevar o nível das coisas. O que você fizer será feito da melhor maneira. Eu estou profetizando que vão sair daqui pessoas para esta cidade, para este estado, para este país e para as nações, que onde elas entrarem, todos os níveis serão redefinidos. Aonde existe mediocridade, miséria, esses padrões serão quebrados e um novo paradigma de excelência será estabelecido, porque eu não vou entrar com medo de constranger as pessoas que não querem viver a excelência. Eu vou chegar estabelecendo as coisas por cima, porque eu sei aquele que me chamou e sei a obra que ele fez em mim. Quem concorda comigo, solta um grito de aleluia, enche essa casa de glória. Pastor, eu não quero viver uma vida acesa. Por que você não quer, filho de Deus? Porque isso me trará problemas. Eu estou certo? Certíssimo. Certíssimo em pensar que isso vai te trazer problema, porque vai.
Agora, decidir por não ser aceso? Não. Porque você precisa entender que isso é absolutamente normal. No cumprimento do ofício da candeia, que é ser incendiada, ela vai incomodar, simplesmente por uma razão. Pergunte qual? Porque ela não compõe o ambiente como os outros itens da sala, ela expõe o ambiente. A candeia apagada, ela é subutilizada. A candeia apagada, ela retraiu a sua capacidade, ela tornou-se um móvel como todos os outros, um utensílio de decoração. A candeia apagada retrocedeu em tudo que ela poderia ser, e nivelou-se em ser mais um utensílio que decora, mais um utensílio que compõe. As coisas que estão na sua casa estão para compor o ambiente. A candeia não foi criada para compor o ambiente, ela foi criada para expor o ambiente. Estou sentindo uma graça de Deus tão forte aqui que eu estou quase dando um pulo desse lugar. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Nós não vamos compor ambientes, não. A gente não chega para ser mais um item, a gente não chega para ser mais um elemento frio, mórbido, sem graça. A gente chega para tocar fogo no negócio e expor o que tiver que ser exposto. Vai ter gente mudando de vida, vai ter gente trocando os caminhos, vai ter gente largando a mentira. Quando você chegar, oh glória, aleluia. Para ficar bem gravadinho, olha para o seu vizinho e diga: você é uma candeia. Candeia não compõe o ambiente, candeia expõe o ambiente. Ninguém acendendo uma candeia, ninguém em sã consciência faria estas coisas que vou dizer agora. É Jesus dizendo: ninguém atendendo a padrões de comportamento lógicos, normais, aceitáveis, sãos, ninguém faria estas coisas que vou dizer agora. Quais, Senhor? Ele diz: ninguém cobriria a candeia com um vaso. Jesus está começando a apresentar para nós de uma maneira muito graciosa, mas muito poderosa, algumas coisas que podem acontecer, e que se acontecerem, elas resultarão em duas coisas. Primeira, morte da chama, ou segunda, a alocação da chama no lugar errado. Vamos começar por aqui. Ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso. Eu sou pentecostal. Não se engane com meu tênis não, que hoje eu vim meio church, aleluia. Vim meio worship hoje, glória. Mas eu sou pentecostal. E para nós pentecostais, vaso é quase um pronome de tratamento. Não é? Vaso é um negócio muito jóia. A gente fala vaso. E aí, vaso, sim ou não? A gente se trata como vaso. Uma coisa bem bacana isso. E de fato existe na Bíblia todo um conjunto de coisas que nos leva de verdade a enxergar o vaso sempre nessa perspectiva. Qual? Do serviço, da utilidade. O vaso sempre na Bíblia está apontando para servir a algo, ser depósito de algo, sabe? Reter algo importante, seja água, seja azeite, sejam joias, sejam documentos, que era utilizado para tudo isso. Só que de repente Jesus olha e diz assim para mim e para nós: nesta morte possível da chama da candeia, existe um elemento participando. Pasmem os pentecostais: um vaso. Porque Jesus diz que se o vaso cobrir a candeia, não, Jesus está dizendo, não é isso que deve acontecer. O vaso não pode cobrir a candeia. E a razão é simples. É por conta daquela aula que você teve, eu tive, todos nós aqui tivemos um dia. Qual é o elemento químico indispensável para a permanência do fogo? Qual é? Oxigênio. Sem oxigênio, o fogo não fica aceso. O que Jesus está dizendo? Se o vaso cobrir a candeia,
Olha a cena: se o vaso cobrir a candeia, o oxigênio é cortado. Se o oxigênio for cortado dentro desse microambiente que se formou, a chama apaga. É por isso que Jesus está dizendo: não pode acontecer isso. Ela não pode ser sufocada. Ela não pode receber sobre si pesos, enclausuramentos, tentativas que venham a lhe cortar a capacidade de respirar. Porque se ela não respirar, ela morre. Eu quero que você atente para isso, porque isso é muito sério. Primeiro, existe um alerta muito importante aqui. Um alerta muito importante. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: o vaso pode prestar-se, ele pode acabar se prestando ao papel de cobrir a candeia, ir por cima dela. Agora pense comigo: qual é a condição que esse vaso precisa estar para que ele possa cobrir a candeia? Ou seja, ele vai ser colocado de cabeça para baixo, fazer isso aqui. Então, para que isso aconteça, ele precisa estar muito bom. Ele precisa estar. Você conseguiu entender que essa é uma condição que sempre se enxerga? A gente sempre vai enxergar essa condição em todos os vasos que querem apagar outras chamas. Essa condição aqui é sempre qual? Eles sempre estão, porque se estivessem cheios, estariam ocupados do propósito de fomentar a chama. Porque se estivessem cheios, estariam ocupados do desejo de incentivar que as jovens chamas cada vez crescessem mais. Há algo muito difícil, mas muito verdadeiro de se dizer: existem muitas pessoas que, ao olharem o que está acontecendo neste tempo, elas agem como Jesus denunciou. Elas foram vasos, um dia tiveram utilidade, praticidade, um dia foram canais e instrumentos de Deus, mas se permitiram ficar vazios, e agora ocupam-se de um trabalho maligno de criticar, um trabalho maligno de enfraquecer, um trabalho maligno de minar as forças do que Deus está fazendo nesta geração. Mas eu vim de Deus profetizar: não prosperarão, ou eles se enchem de novo, ou deixem essa geração em paz, porque uma coisa é certa: nós vamos incendiar na presença do nosso Deus. Aleluia. Com muito carinho, eu preciso dizer uma coisa para você: o que tem de vaso chato, uns vasos chato, perseguindo as chamas, para o Bispo Júlio, uns vasos chato, uns vasos que tudo quer ficar arrumando problema. São pessoas que já foram tremendamente úteis, mas se tornaram vazias, e agora do que elas se ocupam? Da vida dos outros. Oh, você não viu o que Jesus falou? Olha só, o vaso vazio cobre a candeia. Ele está cheio de quem? Cheio dela. Você parou para entender agora porque tanta gente se ocupa da sua vida? Porque está vazio da vida dele. Só que isso aqui é o mais importante. O oxigênio não pode ser cortado. É por isso que você precisa estar muito alerta. Para quê, pastor? Para todas as coisas que sutilmente vão começando a enclausurar você. Todas as coisas que, sem você perceber, começam a se amontoar por cima de você. Todas as coisas que, sem que eu e você percebamos, começam a se avolumar sobre nós, e de repente o ar já começa a nos faltar. A prova disso é que alguma expressividade na adoração, alguma desenvoltura no culto que você tinha talvez ano passado ou mês passado, hoje aqui já não está se mostrando mais do mesmo jeito. Por quê? Porque a chama está sofrendo de tantas coisas que estão entulhando ela. Nós estamos cada vez mais empilhando coisas sobre nós mesmos, permitindo que um volume cada vez maior de coisas nos empilhem, e quanto mais isso acontece, mais o oxigênio vai sendo cortado, mais a chama vai sofrendo. E eu sei, porque não digo por mim, digo pelo Senhor, eu sei que muita gente entrou aqui na noite desta quinta-feira com tantas coisas,
tarefas, pressões empilhadas em cima de você, que você já mal consegue respirar. Só é possível verificar um fiapinho de fogo lá na candeia, mas Deus me trouxe aqui para dar uma palavra a esta igreja. O ar vai circular livremente nesta casa, e quando o vento do Espírito bater aí, não vai ter para nada nem para ninguém. O fogo vai ressuscitar. Oh, glória a Deus. Eu queria que você estendesse as mãos sobre alguém que está do seu lado. Eu gosto muito disso. Ele não está podendo se tocar, mas essa postura intercessória é imprescindível na nossa visão de corpo, entendimento de igreja. Estenda a mão sobre alguém, diga para ele: eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Você pode ter entrado aqui com tantas coisas sufocando você, tantas coisas que você mal consegue respirar. Diga: esta foi uma semana difícil, este foi um ano difícil. Diga para ele: mais uma janela está sendo aberta agora. E se eu fosse você, eu percebia como o ar está começando a circular dentro desta casa. Ou se eu fosse você, eu percebia como os dons vão começar a reaparecer. A palavra profética vai surgir na boca. Deixa, respira. 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 As demandas do século presente não vão apagar as promessas que Deus fez. Respira. As tantas coisas e resultados que você tem a apresentar para essa sociedade não vão impedir que Deus faça na tua vida o que Ele te prometeu. Respira. 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 Porque tudo que o seu e o meu inimigo não contava é que ele pode ter feito muita coisa para sufocar, muita coisa para empilhar, mas ele não contava que o vento vai achar um caminho. O vento vai achar um caminho. Ai, 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 ai. O oxigênio vai achar um caminho. Ele vai passar aí pelo meio das tuas tarefas, vai contornar os tantos compromissos que você tem, vai passar por cima das preocupações, vai descer por baixo dos seus temores, e quando ele bater lá na ponta da candeia, vai pegar fogo. Aleluia. Rahashandei, Eliahashorahabai, Erakarabakalashandaramaha, Ekarabakanchorekandaraba, Orabakala cantorobo choroque, Erabacoma narashandere macalamai, Ereproxicalamanchoque, Erecantaramanchoreba, Orabacanchoquerebarabaché. Não pode cobri-la com vaso, não pode colocá-la debaixo da cama, colocá-la debaixo da, Jesus está dizendo: não faz isso, não realoca ela, não coloca ela num espaço aparentemente mais fácil e mais curto. Ela tem um destino natural, ela tem um lugar, e a grande questão de tudo isso é que quando este lugar foi preparado, foi pensando nela, e quando ela foi preparada, foi pensando nele. Pergunte: que lugar? Jesus responde: o velador.
Nenhum lugar consegue acomodar tão bem a candeia quanto o. Em nenhum lugar ela está tão à vontade quanto no. Em nenhum lugar ela está tão bem posicionada para o cumprimento do seu propósito do que no. Só que ele está no alto da casa. E debaixo da cama é mais rápido e mais fácil. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você sabe o que vai acontecer? Na verdade, para alguns aqui já está acontecendo, já aconteceu. Para outros ainda vai acontecer. O que, pastor? Vou te falar. Eu vou te narrar a cena e você vai lembrar do dia de hoje. Quando alguém aparentemente te acolher com muito carinho, colocar a mão no seu ombro, apontar para o velador e dizer assim: cara, é muito longe. Brother, é muito difícil. Ó, vou te falar, hein? Tô falando porque sou teu camarada. Eu já vi muita gente morrer frustrado querendo chegar ali. Pô, seguinte, olha ali debaixo da cama. Mais perto, mais fácil. Por que você não pega a sua existência e realoca ela ali? Não vai ter batalha, não vai ter guerra, ninguém vai te perturbar. Você não vai ter que ter um objetivo que te faça arrumar para cima. É mais perto, é mais fácil. Pega quem você é. Tu não tem um fogo? Tenho. Você não tem uma chama? Tem. Então realoca ela. Realoca ela para um lugar mais perto e mais fácil. E essas duas coisas eu poderia continuar repetindo aqui. Elas não são mentiras, são verdade. Quais, pregador? Debaixo da cama é um lugar mais perto e um lugar mais fácil. O velador é mais distante e mais difícil. Só tem uma diferença. O que é mais distante e mais difícil é o seu lugar natural. O que é mais perto e mais fácil é você traindo o seu próprio futuro e desistindo dos seus próprios sonhos. Eu vim aqui essa noite de quinta-feira, eu vim aqui enviado pelo Espírito Santo para te dizer: agradeça cordialmente as ofertas de pegar a sua vida e realocá-la em lugares que não merecem a grandeza do que Deus colocou em você. Agradeça a suposta preocupação dos amigos ou familiares em que você se frustre. Diga para eles que você não é ambicioso, você só está perseguindo algo que você sabe que é seu. Ir para o velador não é uma ambição desmedida. O velador não é a utopia para a candeia, é o destino natural onde ela vai chegar. Ou levanta a sua mão lá no terceiro andar, vão te chamar de louco, vão dizer que você está sendo bobo, que já deveria aceitar qualquer coisa, mas você vai dizer: eu estou indo para o meu lugar, não aceito nada além do meu lugar. Por que as crianças têm fascínio pelos ambientes pequenos? Por que as crianças gostam de brincar dentro do armário, debaixo da cama, na casa da árvore? Pergunte por quê. Porque o lugar pequeno faz com que ela se sinta grande. Por que a criança gosta de estar nestes lugares, inclusive debaixo da cama? Porque debaixo da cama é quase uma espécie de miniatura da sala. Só que a criança na sala, a perspectiva dela é que ela é pequena, face a grandeza da sala. Mas se ela for para debaixo da cama, que tem parede que sobe, teto, parede que desce, só que na perspectiva dela agora, ela é muito maior. Só que ela não cresceu quando saiu da sala e foi para debaixo da cama. Ela só trocou um lugar maior por um menor. Posso dizer uma coisa para alguém aqui? Tem muita gente que está achando que cresceu, mas não cresceu, só foi para um lugar pequeno. Existem pessoas que estão com falsas ideias de crescimento. Elas acham que cresceram, não cresceram nenhum centímetro. A perspectiva delas mudou porque elas trocaram um lugar maior por um lugar menor. Aí parece que cresceu, mas não cresceu, continua do mesmo tamanho.
É por isso que eu vim aqui. Se eu pudesse, eu pegava no seu ombro e te chacoalhava, para te dizer: não troca. Não troca, mesmo que você seja taxado, mesmo que leve a pecha de sonhador. José também levou e acabou sendo o segundo homem mais poderoso do mundo. As pessoas sempre vão ser assim, vão querer nos rotular desse jeito, como sonhadores, como loucos, como isso ou como aquilo, mas receba o que eu vim de Deus liberar para você. Não troque o lugar que você sabe que é seu por nada. Deixa eu perguntar, alguém aqui já teve a experiência de voltar depois de muitos anos a um lugar que você frequentava quando era criança? Você volta depois de muitos anos. Vou dar um exemplo: a casa de um parente que você ia quando era criança. Aí tinha uma piscina lá. Qual era a sua ideia sobre aquela piscina? Que ela parecia uma piscina olímpica, mas era de 1000 litros. Brincadeiras à parte, vamos tirar 1000 litros, mas uma piscina normal, piscininha de uma casa. Só que você criança achava aquilo uma enormidade. Aí depois você está com 18, 20, 25 anos, você volta lá naquela casa que você frequentava quando você tinha 5. Aí você chega, olha para a piscina e diz assim: não é possível. Mexeram nisso aqui. Alguém já teve essa experiência? Agora eu te pergunto, a piscina diminuiu? Diminuiu? O que aconteceu? Você cresceu. É por isso que você nunca pode, em fase de crescimento, determinar seu lugar de permanência. Pastor, você está falando da vontade de Deus, da casa de Deus? Não, esse lugar aí, irmão, esse lugar aí ninguém tasca. Esse aí você pisou o pé uma vez, não tem que sair dali nunca mais. Estou falando sobre sua posição. Estou falando sobre o seu desejo de crescer. Estou falando sobre carreira, sobre ministério. Você nunca pode dizer: está bom aqui, mas você ainda está crescendo. Parece que está definitivamente bom, porque você é de um tamanho e o ambiente é de outro. Mas quando você começar a crescer, tua cabeça vai bater no teto. Só que o teto debaixo da cama é muito baixo. Só que o teto da sala, se alguém puder, levante a mão o mais alto que puder, mas joga lá no 3º andar, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai remover você, seu pai vai remover você daí de onde, pregador? Daí debaixo da cama, dessa alternativa secundária que você topou, porque teve medo de continuar acreditando nos seus sonhos. Deus vai tirar você daí de onde, pastor? Desse lugarzinho que você topou só para se sentir mais confortável, mas que nunca foi o seu lugar. Deus vai puxar você daí a uma perspectiva maior, a um futuro de glória te esperando, e Deus vai arrancar você de todo e qualquer ambiente de limitação e enclausuramento. Aleluia! Eu vou voltar para o exemplo da criança. Pensa na mãe. Está lá o filho debaixo da cama. Sai daí, garoto. Passo, mas a mãe sabe que existe uma coisa melhor, então ele insiste: vem. Mas ele não quer, porque ele está confortável, está acalentado, está escurinho, está agradável, está quentinho. Está exatamente nesse lugar aí que você está, confortável, escurinho, quentinho. Só que tem alguém aqui na beira da cama te dizendo: sai daí, porque há coisas que você não sabe sobre o seu futuro, mas eu sei. Sai daí. Você se acostumou em ficar aí, mas eu nunca vou me acostumar em te ver aí. Sai daí. A criança vai insistir até a hora que a mãe perder a paciência. E quando a criança der uma bobeira, deixar o pezinho para fora, o ombrinho, a mãozinha, a mãe vai catar pelo que der e vai puxar ele de lá, porque ainda que seja aparentemente contrária à vontade dele, ela sabe que é para o bem dele. Ele quer aquilo, mas ela sabe que ele pode mais, que ele deveria querer mais. A notícia que eu tenho para te dar, para você que estava debaixo da cama, é que nessa noite de quinta-feira você deu bobeira, deixou o pezinho para fora, e Deus me trouxe para dizer: já estou te pegando pelo pé, pelo ombro, pela barra da calça, pela ponta do tênis. Uma coisa é certa: antes dessa reunião terminar, eu te arranco desse lugar de limitação e te faço voltar a acreditar que existe um lugar te esperando.
Não é isso. Não é isso que se deve fazer. Eu começo a encerrar. O que se deve fazer é colocar a candeia no velador, porque só lá ela pode projetar tudo que ela tem. Só lá ela pode expandir tudo que ela tem. Só lá. Pastor, na verdade, quando o senhor começou a falar sobre a questão do vaso, eu percebi que a chama ia morrer se ela continuasse ali. Só que depois o senhor falou sobre uma outra coisa, sobre realocar a chama. E aí eu estou aqui pensando, fala, o que você está pensando? Eu estou aqui pensando que o problema mesmo era no primeiro caso. Qual caso? O problema mesmo é quando existe morte da chama. O segundo você não acha problema? Não, nem tanto, é porque você ainda não entendeu uma coisa. Que tão ruim quanto morrer é passar a vida queimando no lugar errado. Na primeira situação, morte da chama. Na segunda, ela continua queimando, mas está no lugar errado. Ela continua queimando e ardendo, mas pelo propósito, ambiente e serviço errados. Não é só apenas sobre continuar fazendo, é sobre fazer no lugar e no propósito certo. Jesus está dizendo, ela precisa ir para o velador. Jesus está dizendo, é necessário que ela cumpra seu objetivo, seu papel, que ela encontre seu destino. Quando ela chegar no velador, ela vai perceber que ela será acomodada de uma maneira muito graciosa. Porque o velador ele não precisa que a candeia seja empurrada nele. Ele a acomoda com muita facilidade, porque um foi criado para o outro. Um dos grandes sinais de que você estará em breve no lugar que Deus designou para você é que nenhum arranhão se verificará. Por quê, pastor? Porque não haverá atrito. E por que não? Porque o lugar não é menor que você, nem você é maior do que o lugar. Os dois se acomodam harmoniosamente. É isso que Jesus está dizendo. Ela precisa ir para o velador. Só lá ela poderá fazer algo que irradiar luz sobre toda a casa, para que, segundo Jesus, os que entram vejam a luz. Agora atenção, e eu encerro. Como é que esse texto começa? Ninguém acendendo uma candeia. Qual o primeiro verbo do texto? Acender. Qual o primeiro movimento do texto? Acender. Qual é a primeira coisa que acontece no texto? Acender. Como é que termina o texto? Com a candeia no velador. O que isso significa? Pergunte o quê? Que o velador não acende a candeia, ela já chega lá acesa. Por quê? Por que é tão importante entender isso? Porque algumas pessoas estão pensando que a posição inflama a candeia, e não é a posição que inflama a candeia. A posição só projeta aquilo que ela já era desde quando estava embaixo. Ou se alguém puder começar a se preparar para ficar de pé, começa a se preparar, vai se ajeitando. Está com a Bíblia, não, calma aí, seu apressado, vai se preparar. Está com a Bíblia no colo, tira. Está com o celular no colo, tira. E começa a se preparar, porque eu vim de Deus aqui profetizar. Quando você chegar lá no velador, vão pensar que você está assim, porque chegou lá, mas eles não sabem de nada. Desde a conferência da juventude, você já estava aceso. Um dos maiores equívocos, pastor Júlio, bispo Júlio, que eu ouço, que eu percebo, é a tolice que as pessoas têm de pensar que foi a posição que acendeu o cara. Elas acham mesmo que é o fato de vocês estarem hoje aqui que acendeu vocês. Afinal, também naquela catedral, quem não acende? Mas não acendeu aqui. Quando você estiver lá naquela posição que Deus te prometeu desde a tua infância, alguém vai pensar: olhe, também lá onde está, usufruindo do que está usufruindo, naquela posição até eu. Não, o velador nunca me acende, ele só mostra para mais gente a luz que eu já tinha há muito tempo.
Por isso que o segredo está em não esperar chegar no velador para ser aceso. O segredo está em ser aceso no começo. Porque quem espera chegar no velador para ser aceso, não chega, porque o caminho é escuro e é difícil. Mas quem resolveu acender-se no início, vai chegar lá no final. Oh, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Eu vim aqui como um profeta do Deus Altíssimo, como um arauto do avivamento. Eu vim aqui como uma das tantas vozes que Deus tem usado nesta nação, para declarar profeticamente: nós chegaremos em lugares altos. Sim, pessoas aqui estarão atrás de mesas bonitas, se assentarão em cadeiras suntuosas, frequentarão reuniões da alta sociedade, vão galgar cargos na política, cargos no empresariado, no empreendedorismo. Coisas grandes vão acontecer, mas quando todo mundo pensar que a posição te fez, você vai se lembrar que você foi feito muito antes disso. Hoje aqui é dia de acender, é dia de acender, é dia de acender, é dia. Oh, eu já ouço brado de línguas, eu já ouço gente gritando, eu já vejo pulos, eu já vejo saltos, eu já vejo júbilo. Deus está neste lugar. Levante a mão mais alto que você puder. As janelas do mundo espiritual estão abertas, e assim diz o Senhor da casa: o vento que soprou, o som como de um vento ouvido em Atos 2, também será ouvido hoje aqui. Não só um som, mas também um vento, porque vão acender as chamas novamente. Oh, conexão no céu agora, conexão no céu agora. É tua hora, é a hora da tua entrega, é a hora da tua devoção, é agora. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Declare, nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. a tampa da chaleira vai voar hoje aqui. Levante a sua mão, porque quando o ambiente é de adoração, Deus enche a casa. Então você vai dizer: te damos glória. Oh, jogue a mão lá no terceiro andar e comece a se expressar em adoração. Comece a se expressar em adoração. Enche a casa de barulho.
teu som. Vai subir teu som. Vai subir teu som. Vai subir teu som. Você pode fazer melhor que isso. Vai subir teu som. Vem. Então vem. Dia. Meu coração. Quero ouvir o som do céu. Tua glória. É agora. Então vem. Recebe. Meu coração. Ao teu olhar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Levante as suas mãos agora. Becalabachandele bacalashe. Di calamancho releva swinjo heavy. Na calosuri calancho refaci calamancho que. Pastor, isso não é pra mim, é pra você sim. Não, mas eu tenho um jeitão mais pacato, não tem problema, é pra você também. Não se espera que a caixa de som incendeie, não se espera que as cadeiras incendeiem, mas de você não se espera outra coisa. Você nasceu para pegar fogo. Aqueles que nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo, clame a Deus agora. Ele pode te batizar com o Espírito e com fogo aí aonde você está. Ministérios estão sendo levantados. Haverá uma explosão de voluntariado nessa igreja. Evangelismo em outra dimensão. Candeias acesas. Eu não vim profetizar emocionalismo barato. Eu não vim profetizar histeria coletiva. Eu vim profetizar o fogo de Atos 2. Eu vim profetizar a Kavod, a glória de Deus, a glória de Deus. Quem não quiser, não pega, mas quem quiser,